Pois é, gente, falar da Catarina sempre é um prazer bastante grande, uma companheira assim de longa data, né, envolvida com o município, envolvida com o estado de Santa Catarina na área de fotografia e principalmente é uma pedagoga que teve um lastro, né, dentro da educação, é administradora que teve um outro lastro de trabalho, pesquisadora também da cultura popular, com olhar para a cultura popular do lado da fotografia, mas a fotografia também não é só clicar por clicar, ela tem todo um envolvimento de pesquisa, de observação e de olhares. Eu acho que também foi por aí, foi por isso que a gente se encontrou, né, dentro do nosso trabalho e fizemos essa parceria que já dura tantos anos e que eu tenho tanto prazer em trabalhar. Né? Porque as pessoas, eu tenho, né, é o velho ditado, as pessoas não se encontram muito, às vezes por acaso, né? Elas encontram por uma certa afinidade de trabalho e foi por aí que saiu já também tantos outros trabalhos para Biguaçu e para Florianópolis e para Santa Catarina e eu acho que para o sul do Brasil, porque são trabalhos de pesquisa que envolve tudo isso, né? Que envolve todos esses instrumentos de trabalho. E também por amizade de outras formas, né? Foi com a Catarina que eu aprendi a caminhar por outros caminhares também, né? Então isso passa também pelo Grupo Arcos, passa por outras histórias que é tão bacana para sedimentar um trabalho. Eu costumo dizer que hoje nós somos teimosas, né, na área da cultura. Recentemente eu dei uma entrevista também com isso, que a gente se torna teimoso nessa área da cultura popular, porque a gente sente que precisa dar essa contribuição, né? Não adianta morrer e levar todo o conhecimento, mas a gente sente também que é muito teimoso porque falta ainda, né? Estruturas físicas, faltam estruturas de envolvimento político local para contribuir também com esse trabalho. Mas a gente sabe também que cada cidadão tendo uma consciência coletiva, ele vai fazer e faz também a diferença. Não que sejamos diferentes de todos os outros que compõem esse universo nesse determinado tempo que estamos aqui a viver, mas no sentido de se fazer mesmo e deixar algo para que as pessoas continuem, para que as pessoas questionem, para que as pessoas agreguem. Eu acho que é esse papel. Então sempre falar de Catarina é sempre muito prazeroso. Bom, eu procurei dividir esse trabalho hoje aqui com vocês em 4 partes. Primeiro o início, como começou toda essa minha atividade fotográfica, as atividades fotográficas propriamente dita, o Grupo Arcos, como a Ana Lúcia já colocou aqui, um trabalho assim que deu uma extensão bastante grande na área da cultura de Biguaçu, na área da cultura do litoral catarinense. E após esse livro de Biguaçu, que nós lançamos agora neste ano, dia 25 de outubro, eu achava que ia encerrar um ciclo de todos esses trabalhos de Biguaçu, mas me parece que eu não encerrei o ciclo. Eu iniciei um outro assim que parece que ele está vindo com mais força ainda, porque vem várias pessoas agora conversar que querem desenvolver um outro tipo de trabalho e realmente eu fiz uma provocação, né, para que as pessoas desenvolvam mesmo trabalhos fotográficos, trabalhos de pesquisa, para que o município de Biguaçu e o estado de Santa Catarina, enfim, o Brasil, tenham cada vez mais documentos escritos, documentos fotografados, para que as gerações futuras tenham mais material de pesquisa. Dentro dessa tecnologia avançada que a gente tem hoje, então a gente vai ter muito mais condições de registrar. Partindo do item que eu coloquei assim como início, nesse livro também eu coloco a minha tia Cici, que era uma fotógrafa dos velhos tempos, e ela está assim homenageada aqui nesse trabalho, né? Que esse trabalho eu coloquei também um texto sobre fotografia, que eu sempre pensei em fazer um trabalho só fotográfico, mas em seguida eu resolvi acrescentar outras pessoas nesse tipo de trabalho, que depois a gente vai passar a apresentar, né? Então, minha tia Cici está aqui, né? Ela era uma fotógrafa dos tempos antigos, a época que eu era pequena, e por influência dela, quando fiz 15 anos de idade, meu presente de 15 anos, eu
eu pedi para o meu pai uma máquina fotográfica e quando todas as meninas da época, dos 15 anos, ganhavam um anel solitário, né, brilhante, e eu não quis o anel do brilhante e ele me perguntou se eu queria um presente realmente que gastasse dinheiro. E eu disse que sim, e até hoje sabe que a gente gasta dinheiro com esse tipo de trabalho, mas é um dinheiro que eu considero bem aplicado, que é um prazer assim, a gente deixar marca para as gerações futuras. A partir dessa primeira máquina fotográfica, uma Rio 400, outras aquisições de equipamentos eu fui fazendo, tripé e lentes grandes e flashes, tudo naquele tipo de máquina analógica, porque isso são vários anos atrás, né? E a gente trocava muito de equipamento, trocava como se troca de carro hoje. Alguém queria melhorar de máquina, então a gente comprava a máquina do cara que tinha uma máquina que já estava querendo fazer investimento em outra, a gente comprava aquela antiga dele e ele comprava uma outra nova e a gente dava uma diferença e vendia a da gente para outra pessoa. Então era uma coisa assim bem... Hoje com a tecnologia digital não tem condição de fazer isso, porque as mudanças são muito grandes e a máquina digital, eu acho que a modernidade é muito veloz e as pessoas hoje não querem mais ter uma máquina de segunda mão. Vão lá e compram uma máquina nova, porque é muito mais fácil, está muito mais barato também. E com esse envolvimento com objetos antigos também, eu tenho uma coleção de máquinas fotográficas que já está em torno de 60 máquinas, mais ou menos 60 máquinas. As atividades, né, na área de fotografia, como a Ana Lúcia já colocou, né, o nosso tipo de trabalho, vários livros foram feitos aqui, ou catálogos, folder, todo juntamente com o Grupo Arcos e juntamente também com outras pessoas de outros lugares que me chamavam para determinado tipo de trabalho. O Grupo Arcos foi o que eu fiz o trabalho bem maior. Tivemos o livro de São Miguel da Terra Firme, né, essa capa aqui do sino de São Miguel, né, da igreja de São Miguel, o catálogo de São Miguel, que ele está aqui, quando a igreja fez 250 anos de sua provisão régia, né? O livro das benzeduras de Maria Olímpia dos Reis, né? Esse livro, que foi fora de Biguaçu, mas é de Florianópolis, que também eu e a Ana Lúcia que desenvolvemos, e outro tipo de trabalho, os cartazes, os folders que temos aqui, né? Os folders, esse outro livreto aqui que está bem bonito também, foi bem trabalhado, né? Esse tipo de trabalho. E outras atividades e fotografias exposições fotográficas, outras fotografias também que eu repasso para outras pessoas de Biguaçu que vão fazer um livro, alguma coisa, me chamam e me pedem para algumas fotos para colocar no livro. Então, exposições fotográficas também, jornais, publicações em jornais, muitas fotografias de viagem também, que é uma outra atividade que eu gosto, e é como a Ana Lúcia falou, as caminhadas também, muitas fotografias de caminhadas. O projeto Nereu Ramos, que eu trabalhei também, juntamente com a Neuza Barbie, no Badesc, quando da inauguração do Badesc, nós fizemos um trabalho de seleção, isso não foi fotografias em si, foi um trabalho de seleção das imagens do Nereu Ramos, de 2.000 e poucas fotos, nós selecionamos 100 fotos para fazer uma exposição fotográfica de inauguração da sede do Badesc. Também leituras e atualizações, que sempre a gente tem que fazer. Hoje a internet ajuda bastante, né? Tem muitos textos, muitas coisas. E eu tenho um projeto também, que se chama Projeto Educar o Olhar, que no momento eu estou desenvolvendo ali no Recanto Silvestre, com os grupos, um grupo masculino de dependentes químicos.
Hoje eles já estão fazendo fotografias, né? Eles já desenvolvem fotografia. Inclusive tem um YouTube, um outro voluntário, né? Eu faço esse trabalho como voluntária ali, uma vez por semana, e um voluntário já pegou as imagens, e já montou um YouTube que já está na internet, né? Se as pessoas clicarem Padre Luiz Prim, e já pode procurar ali Projeto Educar o Olhar, né? Que são as imagens feitas pelos residentes da casa. E a apresentação desse trabalho, não sei se seria interessante, eu apresento os objetivos dele, são desenvolver o centro estético, observação e criatividade, educar o olhar e capacitar a leitura de códigos visuais através da imagem fotográfica, desenvolver aspectos da linguagem fotográfica e o gosto pela fotografia. E ainda, no caso, eu ampliei um pouco esse projeto lá, que seria também um trabalho para que os residentes tenham também uma melhora na saúde, né? Porque a dependência química é realmente uma doença que precisa ser tratada. E isso aí a gente já vê pessoas que não sabiam, né? Alguns dos guri que tem lá, não sabiam segurar a máquina, hoje ele já faz a fotografia de um formigueiro. Quando a gente deu a fotografia macro, né? Ele foi lá e fez a foto do formigueiro, os ovinhos no formigueiro, ou bichinhos pequeninhos. Então já estão assim desenvolvendo algumas coisas bem bacanas. E o envolvimento com o Grupo Arcos, como a Ana Lúcia colocou, ele se iniciou em 1991, quando das comemorações dos 50 anos da paróquia de Biguaçu, ele organizaram uma comissão na igreja para fazer essas atividades e comemorar esses 50 anos. Então, ao fazer a reunião, o grupo se reuniu por interesse, e o grupo que se aproximou daquilo que eu gostava de fazer, que já fazia alguns trabalhos na área cultural, ele era o Grupo Arcos. Então, eu me inseri no trabalho do Grupo Arcos e desenvolvemos assim, várias atividades, exposição, um livreto também sobre as capelas, e uma exposição fotográfica dentro da igreja, e todo aquele desenvolvimento da missa no dia das comemorações dos 50 anos. E essa exposição, Catarina, se permite aqui, Sim, foi bastante interessante porque selou, né, esse trabalho inicial, e não ficou só na igreja, porque essa exposição ficou dentro da igreja, e o livreto foi para Arcebispado de Florianópolis, foi para outros estados brasileiros. Foi uma coisa assim até bastante humilde feita, mas bastante interessante. Então, falar desta pessoa que é uma pedagoga por excelência, uma administradora de excelência pela forma como ela conduz a sua vida, né? Falar da fotografia em si é muito prazeroso sempre. Eu já escrevi vários trabalhos e sempre menciono essa relação, porque é uma relação realmente de trabalho, uma relação de olhar para o estado de Santa Catarina, olhar para para minha terra, Biguaçu, onde nasci, a dela, né, por adoção, mas e pela forma mesmo como a gente se relaciona em todos os trabalhos que se faz, né? A conduta de trabalho, a integridade no trabalho, a forma de pensar um pouquinho sempre além, né? De fazer essa fotografia, de estender este olhar para o patrimônio cultural é muito bacana, porque daí os textos da gente se enquadram. E quando ela vai fazer uma fotografia também, nessa arte trabalhada, às vezes eu digo assim, eu gostaria que fosse assim, né? É claro que é o olhar dela, é o clique dela, é a menção que ela faz, mas ela está sempre disposta e está sempre aberta também para aceitar esse outro lado que se está fazendo a pesquisa e o texto para enquadrar melhor essa foto. Então isso é muito legal. Isso passou pela área da educação dela, passou pela vida administrativa dela e também passou por outros
por outros caminhos que eu considero super importante nessa apresentação, que foi a forma também que ela me fez olhar outras coisas em termos de caminho por aí afora, né? Que são as viagens de Santiago de Compostela, que era também uma coisa muito antiga minha, mas eu nunca tinha ido, eu não estava preparado. Assim como foi o olhar que eu fiz ela ter um dia sobre o arquipélago dos Açores, né? De levá-la aos Açores, para ela relacionar toda essa pesquisa que ela faz e todo esse comparativo com o que ela faz aqui no litoral de Santa Catarina, né? E ela sempre dizia para mim, não, lá não vou um dia. Ah, não, mas eu vou um dia e eu hei de ir à Ilha do Corvo. Eu disse, tu estás louca, eu já fui tantas vezes, fui inúmeras vezes aos Açores e nunca fui ao Corvo, por ser muito distante, por ter uma dificuldade. E brincava. E quando a gente foi realmente a primeira vez aos Açores, que a gente ficou um mês andando pelos Açores, pesquisando, de mochila nas costas, andando para cima e para baixo, nas várias ilhas, a gente foi ao Corvo. E quando fomos ao Corvo, eu dei a ela uma bengala de uma madeira nobre, eu não lembro agora exatamente o nome dessa madeira que tinha na Ilha do Corvo. A gente subiu ao vulcão e eu dei ela como se fosse um troféu, né? Porque de origem também portuguesa e açoriana, que é o lado da mãe dela, mas ela tem um lado alemão muito forte, né? Extremamente forte esse lado alemão dela. E eu dizia, hás de olhar um dia os Açores, né? E tivemos o prazer, depois tivemos o prazer de levar o grupo, que foi um trabalho intenso feito aqui no litoral, sempre voltado para a salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro, da nossa região. E é importante que se diga também nessa apresentação, nesse bate-papo aqui gostoso, além da disponibilidade, às vezes a gente estava cansado o dia inteiro, né? Porque ela trabalhava como funcionária pública no Badesc, eu estava na Codesc e a gente trabalhava assim 8, 10 horas por dia e à noite a gente estava disposta a varar madrugadas adentro fazendo essa pesquisa. Aí vocês devem perguntar, é louca nessa apresentação fazendo isso? Não, não é. Era a paixão por uma terra que é tão importante também para a questão da entrada, né, dos portugueses, para segurar toda essa terra do sul do Brasil. Florianópolis, a Bahia aqui de Florianópolis, a qual nós estamos assentada nela, que é São Miguel da Terra Firme, que não dá para desvincular isso, apesar das pessoas às vezes não terem muito entendimento. São Miguel foi importantíssimo, né, nessa questão da preservação aí do sul do Brasil, e também não só na preservação, ele foi dito assim, olha, essas terras são portuguesas, né, foram esses açorianos chegados aqui. Então o olhar da Catarina se estende a tudo isso, né, como fotógrafa, como pesquisadora, eu diria, da fotografia, porque ela está sempre, né, vendo alguma coisinha e tal. Mas aonde mais a gente se encaixou dentro do Grupo Arcos foi realmente o olhar do patrimônio cultural, tanto o edificado quanto o imaterial, tanto o patrimônio material quanto o imaterial. Mas eu acredito, e dentro deste imaterial, obviamente, muito voltada para a questão da cultura popular. Então, sempre é muito prazer apresentar essa moça. Eu sempre digo assim, estou saindo do Grupo Arcos. Ela diz, se tu fechares a porta, eu fecho junto. E acaba surgindo um trabalho, emenda no outro e assim vai. E dentro dessa questão toda, nesse trabalho de apresentar a Catarina, tem um outro trabalho também bastante interessante, né? Que é o trabalho da disponibilidade de fazer mais de 16 exposições para a SOR. Ela não fez a primeira, não fez a segunda e não fez a terceira. E não fez as duas últimas porque o Grupo Arcos estava um pouco afastado dessa questão toda, né? Mas nesse meio nós fizemos muitas exposições fotográficas falando desse material, né? Sempre com o seu olhar, o seu clique, os nossos textos, para que as 40 e tantas, 44 prefeituras do litoral de Santa Catarina vissem este olhar, que era mais um olhar que vinha agregar essa salvaguarda deste patrimônio. Né? Então, esse é um trabalho que no início da fala dela, ela também não colocou, mas é de suma importância, não tinha hora para começar, não tinha hora para terminar. E dentro desse trabalho ainda, a Catarina sempre me acompanhou numa pesquisa muito interessante também, que é a pesquisa da culinária, que tem a influência luso-açoriana. Eu falo luso porque tem Portugal continental, tem o arquipélago dos Açores que pertence, tem toda a nossa influência aqui
tanto indígena como afro e tudo, que são as mesas açorianas que nós fizemos inúmeras aqui em Florianópolis, fizemos em São Paulo, né, fizemos em Belo Horizonte, né, e sempre acompanhava um quadro, sempre acompanhava fotografia, sempre acompanhava um catálogo, sempre acompanhava a degustação, não em fotografia, né, em natura mesmo, e a gente fazia, com colaboração de outras pessoas também que a gente não pode esquecer. Então é nessa afinidade de trabalho, às vezes eu estou em casa pensando num projeto, ligo para ela, nunca disse nessa trajetória não. Né? Então eu acho que isso faz parte da sua conduta profissional e de educação que ela traz de casa. Então é por isso que a gente se aproxima tanto, né? Que a gente, e é isso que eu vejo, é a índole, né, no sentido da pesquisa, voltada para a pesquisa. Ela tem mais tempo do que outras pessoas? Eu diria que não, o tempo é igual, mas está sempre disposta a colaborar, a fazer, a repassar. Né? Às vezes as pessoas ligam para mim, querendo imagem, fala com a Catarina. Ligo para a Catarina, fala com a Ana Lúcia, digamos assim, né? Porque os trabalhos se completam. Então isso é muito bacana. Quando eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho por 500 anos, a convite do governo do estado, Festa das Etnias, nós bolamos uma grande exposição natural. Né? E uma das pessoas tem fotos do Tarcísio Matos, por exemplo, né? Tem fotos da Soma. Mas eu falei, não, tem 3 fotos aqui que tem que ser da Catarina, por causa do seu olhar. Assim como outras fotos que estão aqui. E se itinerou pelo Brasil, foi para a Argentina, teve no Badesc, em Praça Pública, teve na praça frente do governo do estado e foi para o Congresso Nacional, a gente montou essa exposição lá, foi para o Senado Federal, então divulgando. E aqui estava mais um trabalho do Grupo Arcos, com a parceria e com o olhar também da Catarina. Então isso é gratificante, né? Tu encontrar na trajetória uma pessoa que se dispõe a fazer, a repassar o trabalho. Né? Não interessa morrer e levar tudo com ela, né? Interessa sempre criar. Quando ela fez o projeto, ela também não disse isso no início, mas nesse bate-papo eu vou puxar, que ela falou do Educar o Olhar, é um projeto antigo dela, né? E ela, inicialmente, ela fez também na escola básica, se eu não me engano, não foi? Ela começou esse trabalho com os alunos da escola básica, que foi como pedagoga, atuou muitos anos ali, né? E começou esse trabalho, quer dizer, depois ele adormeceu, voltou e agora voltou com força total num trabalho voluntário. Então tudo isso aqui é um trabalho voluntário da gente. Mas é um trabalho prazeroso, que a gente sente vontade sempre. Então é sempre muito, muito, muito prazeroso apresentar Catarina Maria Hidegger. Às vezes ela não gosta muito de Maria, Catarina Hidegger. Gosta que eu diga assim, o nome mais conhecido. Maria é importante. Importante, mas é Catarina Hidegger. Foi assim que eu conheci, é assim que eu falo sempre do seu trabalho profissional, né? Porque às vezes é muito difícil a gente chegar perto de uma pessoa e dizer assim, como tu estás bem, né? A gente sempre tem um olhar para aquilo que não está bem. Mas a gente tem um trabalho um pouquinho diferente. Não, está bem sim, os trabalhos estão aqui. A história um dia vai julgar ou não, mas vai servir para que as pessoas continuem também esse trabalho, né? Outros olhares, outras sementes vão nascendo, vão se duplicando. Por conta disso, a gente já tem pessoas no Grupo Arcos, baseado no trabalho dela e também do da gente, que já estão fazendo, né, que fotografam e se sentem de orgulho nisso. Então isso é muito bom. Sempre vai nascer sementes e por aí. Então é muito bom, sabe, dona Catarina, obrigada, trabalhar com a senhora e externar aqui, né, essa felicidade de fazer essa parceria. Catarina, será que esse teu olhar para as culturas, teu olhar fotográfico vem desde a infância, mas a fotografia cultural, digamos, de resgate cultural, ela nasceu assim depois que conheceu a Ana Lúcia? Ana Lúcia, ou veio um pouco antes? Não, veio um pouco antes, veio um pouco antes. Meu amigo Max Miller era diretor do museu, aliás, bem antes do Max, eu já gostava dessa área aí. Eu já tinha fotografias de pessoas, fotografia de carnaval, fotografia de grupos, alguma coisa assim. Quando o Max Miller pegou a direção do Museu de São Miguel, Casa dos Açores, Museu Etnográfico, ele
convidava o grupo para ir lá ajudar nas exposições e tal. Então comecei nesse trabalho. Aí, em 1991, quando a paróquia ia completar 50 anos, convidou um grupo de pessoas mais interessados em trabalhar as comemorações, e eu fui uma das pessoas convidadas. E após as apresentações lá nessa reunião, as comissões, os grupos, não gosto muito da palavra comissão, os grupos se formaram, e o que mais se aproximou daquilo que eu gostava era o grupo Arcos. Então eu me inseri nesse grupo e montamos diversos trabalhos, exposição, um livreto, né? E toda aquela sequência da missa, das comemorações, toda aquela parte mais festiva da missa, as pessoas que iam falar na igreja, isso tudo ficou ao encargo desse grupo cultural. E aí foi feito assim, bem bacana, fizemos um resgate dos padres que passaram pela paróquia e fomos no interior fazer fotos de todas as capelas da igreja. E esse trabalho realmente foi bem utilizado, inclusive os padres que chegavam na paróquia para rezar as missas e tal no interior, era indicado esse livreto. É um livreto, eu falo livreto porque realmente foi nas condições que o grupo tinha na época, né? Bem simples, mas que foi bem aproveitado, né? E no grupo Arcos, desde 91 até os dias de hoje, foram muitos trabalhos, muitas clicadas, muitas. Perdi a conta do acervo que tem de fotografia, né? Muita coisa. E porque quando se faz uma exposição, se faz uma seleção, mas o acervo continua, né? As imagens continuam. Muitas caixas de fotografia, e muitas fotografias agora em CD depois da era digital, né? Então, e agora, né, o grupo vai, próximo ano, vai completar 25 anos e já estamos, assim, pensando em desenvolver um trabalho de 25 anos, que nós não podemos demorar muito, né? Já está projetado assim, o que vai ter, mas tem que botar mãos à obra para desenvolver até maio esse trabalho. Vai ser bem trabalhoso, mas a gente, como a Ana Lúcia colocou, né, na apresentação, nós avançamos à noite, né, e trabalhamos e fizemos todo o trabalho acontecer, né, todo o produto, né, acontecer. Então, estamos aí para desenvolver mais esse tipo de trabalho, e as outras áreas também que a gente pode inserir dentro do Grupo Arcos, outras coisas que podem surgir. E será que essa tua dedicação tão grande, o Grupo Arcos, ele teve uma importância grande nessa tua dedicação? Essa importância é maior, mais por causa do Grupo Arcos, da importância da preservação ou paixão pela fotografia? O que é essa relação? Eu acho que surgiu pela fotografia, mas depois eu fui me inserindo com mais ênfase, mais vontade de conhecer e de ler e de aprofundar também a outro aspecto, material e imaterial, e buscar também essa outra parte que eu acho fundamental também. E nesse ponto, eu acho que tem uma coisa bastante interessante dentro dessa tua pergunta. Vou exemplificar isso, né? Por exemplo, quando o aqueduto de São Miguel caiu, eu estava em viagem de trabalho e me ligaram de madrugada: o aqueduto caiu, tu tem que fazer alguma coisa e tem que fazer. O que eu fiz? Liguei de madrugada para ela, falei: pelo amor de Deus, pega a tua máquina fotográfica, vai para lá e fotografa tudo, porque eles estão tirando as pedras e essas pedras não podem sair, porque são pedras né, que fazem parte daquele conjunto, a gente vai reconstruir. E ela não me disse não, né? Na madrugada, uma chuva danada, eu falei: liga para a fundação. Mas madrugada, Sombrinha, quando eu recebi de Sombrinha, mas isso, 7 da manhã, quando ela chegou no local, porque havia ligado já na madrugada, que eu tinha recebido a ligação. Eu não podia voltar de onde eu estava, porque mesmo que eu voltasse, eu ia ficar um dia inteiro viajando e não ia conseguir chegar no horário.
e disse, me faz contato, Catarina. Eu já fiz com Lília Simon, que na época estava na Fundação Catarinense de Cultura. Aciona Lília, eu já estou acionando o IFAM, que era o professor Dalmo, que estava num seminário em Minas Gerais. E ele disse, professor Dalmo, acabou de acontecer isso. Ele diz, não te importa, me faz um texto, me manda fotografia, que eu estou no lado do ministro da Cultura e já vou acioná-lo com recurso para a gente reconstruir. Eu acho que foi uma das obras mais rápidas que foi reconstruída. Eu acho que em Santa Catarina foi exatamente o compromisso do professor Dalmo, que estava como superintendente do IFAM, ao lado do ministro, que eu não lembro agora exatamente quem foi, não sei se já era, não, era antes do Gilberto Gil, não lembro agora se foi o Benfort, que a acionou e a gente conseguiu reconstruir. E reconstruiu por quê? Porque se ela não vai lá, não se dispõe a ter ido, não se dispõe a clicar, eu retornei do meu trabalho, né, pedi autorização à minha chefia, eu preciso voltar, e a gente começou um trabalho para que aquilo ali não fosse chão, numerando, até fomos um pouco ridicularizadas à época por certas pessoas no município, porque eles estavam numerando as pedrinhas, porque era importante numerar as pedras para ele ser recomposto. E a gente, o que elas vão numerar pedra? O que vai, né? As pessoas não entendiam muito esse trabalho técnico. Mas se não fosse uma ação do Grupo Arcos, via sua presidente, digamos assim, e se não tivesse no meio uma fotógrafa e não tivesse pessoas dispostas, talvez o aqueduto nunca mais tivesse sido reconstruído, né? Então foi uma ação assim muito rápida, assim como foi uma ação que a gente fez da duplicação da BR-101 para não engolir a parte que cobre a frente do casarão. Às vezes isso não é divulgado, porque às vezes não é interessante, mas a gente trabalha por trás com a clicadinha e com os textozinhos para que isso se movimente. Mas também é um trabalho, né, que está inserido, né? São como é que a gente fala? São ações, elas não são anônimas, mas também não são subjetivas, digamos assim, mas elas são inquietas, são quietas, às vezes, entre aspas, essa quietude, entre aspas, por trás dos batedores para agir, para a gente não se perder tudo que já foi perdido. Mas são trabalhos assim, a gente precisa ter pessoas disponíveis para o trabalho, porque se a gente não tem essas pessoas também disponíveis e faz equipe, é complicado. E no caso do teatro, você estava presente? Você chegou a tirar foto do teatro caindo? Não. Essa parte não estava aí. Quando ele foi demolido, não vi. Uma foto que ia ficar para a posteridade dele. Por absurdo, né? Exatamente, é um absurdo. É um absurdo e também é necessário ver. Pois é. Eu já contei essa história para vocês, a forma como ele foi o chão, que uma máquina estava. Eu desafiei todos que estavam na praça e por desafiar muitas pessoas, talvez me passaram a não gostar, né, do meu jeito de ser. Mas eu estava chegando de viagem, porque eu estudava na Universidade de São Paulo, já falei isso para vocês. E aquilo ali estava, né, vai o chão e não vai o chão, e aquilo foi resistente. Eu escrevi um artigo que depois foi publicado e se bateu dentro do Instituto Histórico, enfim, essa história já está gravada. Mas eu, na época, a gente não tinha o famoso celular, né, que clica tudo. A gente tinha uma maquininha, não é todo mundo que tinha, né, a maquininha para fotografar. E hoje eu procurando até, eu tenho muitas fotografias também feitas, não com profissionalismo, claro, nem profissionalismo da Catarina, mas são aqueles olhares da gente que vai clicando de qualquer jeito, né. E tentei procurar exatamente isso para colocar no nosso trabalho ano que vem. E até agora eu não achei, mas eu devo ter alguma coisa ainda dentro de casa que fale dele e o chão. Foi uma tristeza porque as pessoas só foram se dar conta da importância de ter um teatro, eu acho que agora, recentemente, quando se está a perder tudo, né? Então, eles são saudosistas? Não, ninguém é saudosista. A gente tem que entender e tem que amar aquilo que se conhece, tanto do lado fotográfico como da pesquisa histórica e tal. Poxa, nós tínhamos um teatro sentado na praça principal. Hoje as pessoas querem construir teatro. Nós derrubamos um teatro para construir e construímos uma cadeia na praça. Então isso não... É muito dolorido entender isso, sabe? Mas a história vai julgar isso, né? O que mais que a gente tinha para conversar que você tinha anotado aí? Bom, como eu já coloquei na apresentação, esse livro de Biguaçu, né? Eu quase que concluindo já a minha parte, assim, que eu tinha pensado assim, repassar para vocês,
esse livro de Biguaçu, eu estava considerando assim, um compromisso meu com a cidade, né? Que os meus pais não nasceram aqui em Biguaçu. Minha mãe veio com 1 mês de vida, mas registrada e tudo em Tijucas. Meu pai de Blumenau. E todos nascemos em Florianópolis, registrado em Florianópolis, mas até os 18 anos, a época de ir para a universidade, ficamos por aqui, né? E depois a vida vai também levando a gente para outros lugares, trabalhar em Blumenau e tal. E aí eu tinha um compromisso sempre comigo, que era de realizar um livro sobre Biguaçu. Até fizemos uma tentativa lá no ano 2000, né, Ana Lúcia, fazer pelo Grupo Arcos, mas realmente não deu, ele seria contemporâneo desse aqui, né? Não deu para fazer, e há uns 3 anos atrás eu coloquei na minha pauta de atividades, então eu ia fazer o livro fotográfico de Biguaçu. Fotografia. Comecei a pensar, fotografia, tu vai lá, olha, lindas fotos, lindas, espaços, antigas, né? Tinha pensado muita coisa, e aí eu decidi mudar. Então eu vou fazer ele mais interessante. Então eu vou convidar pessoas, eu vou suprimir fotos, mas eu vou convidar pessoas em vários aspectos da cidade, né? Para enriquecer mais o trabalho. Isso aí foi, assim, bem bolado. Considero que as pessoas estão dando um retorno, assim, bem interessante. Positivo. Né? Bem positivo. Então, ele fala de política, ele fala de esporte, ele falou de história, que a Ana Lúcia, com o texto da Ana Lúcia, ele tem poesia, poemas, né? Poemas. Ele lembra o hino de Florianópolis, o Rancho de Amoraília, do Zeninho, que nasceu em Biguaçu. Tem o Netinho, que é também um seresteiro de Biguaçu, né, que fez a canção para Biguaçu. Tem uma volta ao passado da Dona Elvira, né? Então, aliás, da Dona Eli. Tem a minha Biguaçu, do Salim Miguel. Tem o da Dona Elvira, que é o Biguaçu ontem e hoje. Eu coloquei a minha história da rua em que nós moramos, né? E tem a política do Orival e as poesias do C. Ronald, né? Carlos Ronald Schmidt. E resgatei com alguns pontos suprimidos o padre Raulino Reitz, Vida e Agonia do Rio Biguaçu, que é um ponto que me chama a atenção, tanto que eu sugeri fazer a entrevista lá no Rio por causa, e a chuva não permitiu, mas é um ponto que eu gosto bastante aqui no Biguaçu, que é dessa cidade, é o aspecto do rio. O que é? Poderia dizer um pouquinho? Não, o rio em si. A A importância, para mim, o rio tem bastante importância, né? Esse aspecto geográfico do Biguaçu. Tem uma viagem, um sonho, quer dizer, um texto, mas ele fez como um sonho do Pedro Paulo Santos. Tem as poesias do seu Geraldino Azevedo, né, que é o considerado poeta de Biguaçu. Tem o João Mendes, que também é um poeta cego que viveu em Biguaçu, que é de Biguaçu e viveu em Biguaçu. Eu acho que é isso aí, né? Dona Dalvina, né, que tem várias publicações, que é fundadora da Academia de Letras de Biguaçu. Acho que é isso aí. E aí, como a minha ideia inicial era um livro fotográfico, ao final, eu não pude esquecer um texto, uma pequena história da fotografia, e concluindo com a fotografia digital, né? E os aspectos do treinamento Educar o Olhar, né? Que eu fazia com as crianças, né? Na escola, e aspectos de como observar melhor, e as máquinas antigas, como eu já coloquei para vocês, que tem assim um acervo, né? Um acervo bem grande, aproximadamente 60 fotos. Então, isso aqui foi um sonho realizado, né?
e que eu achava, como eu já coloquei, que ia ser o fechamento de um ciclo, né? E agora eu vou partir para as outras atividades que eu quero, e parece que ele aflorou com muita força. E eu acho assim, para mim a fotografia, ela é uma forma de comunicar e comunicar bem com a sociedade, né? Eu consigo fazer fotografias e algumas pessoas gostarem. Ai, como eu fiquei bem. Ou eu consigo dizer assim, ai, que linda que ficou essa foto. Como eu consigo fazer foto de quem não gosta e depois passa a gostar um pouquinho de ser fotografado. Então, com fotografia tu aprende todo dia, né? Vocês sabem, cinegrafista e captação de imagens, a gente aprende todos os dias. Se percebe o espaço que tu vive, quando tu não estás com a câmera na mão, mas mesmo assim tu estás percebendo mais, porque ela começa a aflorar o sentido, né? Começa a aflorar. E a gente vê que é um documento, como está aqui, realizado, né? Então, assim, a gente vê que realmente as coisas aconteceram. É o registro daquele momento e que aquele momento pode ser eternizado e ele pode ser pesquisado depois e, como eu coloquei aqui, instigar as pessoas a novos trabalhos. Essa foi a ideia. Muito obrigada. Mas ela pensa que ela está fugindo. Ela achou que ia encerrar esse ciclo. Mas dentro desse ciclo já saíram mais 2 projetos, né? Aqui, né? Que é o compromisso do Grupo A. 25 anos. Que a gente achou que ia fechar a porta. O negócio está aflorando de novo. É como se fosse assim, quando a gente está mais caidinho, assim, aí vem aquele estímulo, aí a gente conversa, começa a bater, ela clica aqui, eu leio alguma coisa ali. E vamos de novo, e vamos de novo. Não, a gente tem que encerrar esse ciclo, outras pessoas têm que continuar esse ciclo, virão novas, mas não adianta que a gente acaba se envolvendo cada vez mais. E por que esse livro é tão importante para ti? Não sei eu acho que é deixar, é materializar aquilo que a gente gosta na cidade, né? Deixar o registro, deixar a prova daquilo que tu apreciasse, que tu gostasse na cidade e fazer as pessoas verem que a cidade pode ser melhorada, evidentemente, né? Tem muitas coisas em Biguaçu que precisam ser melhoradas, mas muitas coisas que estão aqui, estão assim, que a pessoa vê que Biguaçu tem potencial. Algumas pessoas de Florianópolis que vieram ao lançamento disseram, ai, mas gostei de Biguaçu, ai, mas que lindo Biguaçu, isso e aquilo. Então, tu consegue colocar um pouco de beleza, um pouco de sensibilidade, né, que esperamos que todas as pessoas tenham, especialmente a classe política, né, que é quem tem a caneta na mão, né, que pode organizar melhor essa situação. Se bem que hoje a população já está solicitando mais, já está resgatando mais, já está querendo mais, está exigindo mais, porque paga imposto, né? E tem que ter o retorno. E o retorno é o bem-estar da comunidade, da sociedade. E não deve ter sido nem um pouco fácil fazer esse livro, né? Apoio, como é que foi? Não teve apoio, não teve apoio, não. Isso aí foi como vamos dizer assim, uma caixinha que eu fui fazendo 3 anos, mais de 3 anos, né, montando a caixinha, e ainda está pendente, tá? Tem uma parte pendente ainda a ser paga. Mas, agora com as vendas, de repente se liquida. Mas tem uma parte ainda para ser paga, né? E se tu não fizer assim, o trabalho dificilmente é realizado, né? Uma contribuição como voluntária para a sociedade biguaçuense, né? Nós temos um livro que é sobre São Miguel, é um livro muito interessante, né? Ele está guardado. Esse a gente não vai publicar por conta própria. Foi feito por 3 arquitetos e
tem texto também da gente, seria inserido também fotografias da Catarina, que é uma parte. E eu busquei patrocínio realmente no município, batemos de porta em porta, batemos em 2 empresários que não quiseram nem olhar o livro e disseram assim, o dinheiro, a cota está aqui. A hora que você precisar, a gente já está depositando hoje, tendo em vista um livro português, inglês e espanhol, né, que depois a gente já estava tentando tirar o inglês, deixar só português e espanhol, por causa do Mercosul. É um livro que qualquer pessoa pode colocar embaixo do braço e trazer empresas para Biguaçu, tem o que mostrar da cidade, né, porque os empresários internacionais também, eles querem muito olhar como que é a cidade, como que o poder público cuida da sua cidade para poder vir investir. É muito bacana. É sobre São Miguel da Terra Firme. E a gente não conseguiu, eram 6 cotas de patrocínio, nós conseguimos 3. Aí eu falei, não, só vou solicitar, depositar o patrocínio na conta do Grupo Arcos para fazer o livro, quando tivermos as 6. Porque não adianta vir a cota, não conseguir as outras 3 e devolver. Mas teve empresários também daqui, bem-sucedidos, que chegaram e disseram, eu não invisto em cultura. Né? Então, a gente balançou, né? Porque um empresário que diz isso é complicado. É complicado. Temos que investir em cultura, sim. Eu tenho uma frase que eu não sei de quem é, mas já o Iaponã Soares usava muito, e eu passei a usar também. Cultura pode não dar voto, mas ela tira voto. A partir do momento que a gente vai ampliando o nosso universo de consciência coletiva. Quando a gente amplia esse universo, ela pode tirar sim, porque o nível de exigência de uma questão cultural tem que ser tão intensa quanto a financeira, quanto o de transporte, quanto da educação, né? E o Brasil atualmente está dando essa demonstração, né? Com esses grupos que estão surgindo. A gente negou tanto isso, negou tanto esses aspectos culturais, e qualquer trabalho que vai se fazer é migalhas, não é? São migalhas que querem dar para a cultura, para fazer um livro, para fazer tal. A gente não quer fazer qualquer livro, a gente quer fazer um livro, né? Envolvido com a pesquisa, envolvido. Então, às vezes, a gente cansa tanto em ficar pedindo essas migalhas, que às vezes é preferível deixar o livro na gaveta e a hora que tiver a oportunidade e fazer. Porque eu acho que uma pessoa com visão política e visão administrativa, a gente não precisaria bater na porta, ela enxergaria automaticamente essas pessoas que estão voluntárias na comunidade, e não é só aqui, é em qualquer município brasileiro, e pega o trabalho e põe a sua marca. Né? É a pessoa que vai ficar esperta, né? Não, eu tenho a percepção que esse trabalho está pronto, né? Então eu vou colocar e vou ver um recurso para isso, não é? Então é essa visão que a gente queria que tivesse. O projeto Cultura Viva no Brasil veio com com essa característica de ampliar esse universo de discussão dentro da cultura popular, né? Mas mesmo assim já teve uma queda a nível de Brasil, porque aí passou a ter uma visão muito eleitoreira. Mas eu queria que... Nós vamos atingir isso ainda em Biguaçu. Talvez não seja a minha geração, nem a geração da Catarina. Mas certamente os meus netos, que pretendo tê-los, né, vai chegar, como é que se diz? Vai ter mais facilidade nesse buscar, nessa vida. O trabalho de vocês não é diferente. Tiveram que fazer um projeto, esse projeto tem que andar para buscar recursos e é batalhado. Quando deveria ter uma cota que deveria... essa cota é cultural, é claro que tem que ter projeto sim, tem que se prestar conta sim, né? Porque esse é um dinheiro público, né, da sociedade, mas a gente vê que se gasta tanto dinheiro em bobagem. Às vezes, quando eu vejo propaganda política, na época da política, aqueles santinhos todos jogados fora, a minha vontade é pegar tudo aquilo, levar tudo para uma reciclagem, porque ali dá quantos livros se dá ali, quantos trabalhos se dão. Aquilo é jogado fora no lixo, né? A gente tem que se rever essas questões, essas inversões no nosso país, né? Mas a gente tem esse trabalho que está ali, está guardado. Tem mais 2 outros, não é? Que depois dos 25 anos do Grupo Arco, ele está sendo trabalhado no paralelo, né? Que é o livro das criveiras, nós somos o Reduto de Crivo. Tem outros trabalhos aí, mas tudo ao seu tempo, né? No começo eu era mais agoniada, eu queria mais intensamente, parecia que a gente não ia viver tanto. Agora o tempo também vai te dando amadurecimento, né? As tuas idas em portas fechadas, às vezes
num primeiro momento serve como desestímulo, mas outros não servem, faz com que a gente continue. Outros trabalhos estão surgindo, outras pessoas estão nessa labuta tentando trabalhar, isso é muito bom, né? Porque não fica só um determinado grupo, outros grupos também estão se empoderando disso e estão vindo com o trabalho. Mas eu queria que esse canal fosse mais aberto, né? Fosse mais espontâneo, fosse mais livre. A exemplo do nosso calendário que a gente fez sobre as canoas, não é? A gente fez um calendário que as escolas chegaram a trabalhar isso, né? O Vamos Conhecer Biguaçu, por exemplo, que eu fiz com o Iaponã Soares, foram inúmeras tardes trabalhando com as escolas de Biguaçu, tudo na base do voluntariado, botando gasolina do bolso, pegando gente para ir. Salim Miguel contribuiu com esse trabalho, Maria de Lourdes Ramos Krieger Locks colaborou com esse trabalho, assim, vindo nas escolas, fazendo as oficinas, mas parece que tudo é muito esquecido, né? A gente está numa velocidade também muito grande do esquecimento, né? Nós estamos aí. A gente diz que todo ano a gente chega, vamos botar a mochila nas costas e vamos conhecer outras partes do mundo, mas a gente acaba voltando. E só volta porque tem trabalho como o de vocês também, que estão aí cutucando e, né, certamente vai sair um belo de um trabalho, né, e para que todo mundo saiba que foi possível com eles, também pode ser possível comigo, né? E vai surgindo outras pessoas e botando essa semente, e dali a pouco a gente vai ver uma grande pirâmide na área cultural. Mas essa questão aí da mistura das culturas, por pessoas que, como tu, que tem uma origem açoriana, uma origem alemã, como é que tu enxerga isso dentro da tua própria vida, assim, esses estímulos de uma cultura, estímulo de outra, eles se misturando? Como é que na tua vida? Eu acho maravilhoso, né? Porque tu consegue congregar as duas coisas, né? Claro que é diferente. Quando tu vai a Blumenau, na casa da família, gente falando em alemão, né? Os mais velhos falam em alemão, mas os mais jovens nem querem mais aprender muito alemão, mas os objetos na casa, tudo lembra a descendência, né? E acho que é importantíssimo esse mix, né, de línguas, de etnias. Posso dar um exemplo, como a Ana Lúcia já falou, que nós nos inserimos também em outras coisas além do Grupo Arcos, e uma das coisas são as caminhadas. E a base foi os caminhos de Santiago de Compostela. Eu já fiz 3 vezes, e o último que eu fiz foi o caminho português. Eu já fiz o caminho francês, é uma mistura de línguas, mas a base é espanhol. Caminho aragonês, um mix de línguas, gente do Brasil, do mundo inteiro, mas a base é espanhol. E quando nós fomos fazer o caminho português, era o caminho Santiago na língua pátria. Então foi bem interessante, eu gostei bastante. O caminho português é mais curto, ele é diferente, é menos cultural do que o francês. Eu acho o francês assim muito mais assim aprofundado na parte, porque ele é mais longo também. Mas caminhar na língua mãe assim foi, como também foi maravilhoso fazer a rota romântica no ano passado também na Alemanha, sul da Alemanha, também caminhar na língua alemã. Quer dizer, eu lembrei muitas coisas da infância que o pai ensinava, né? Então, algumas palavras, algumas expressões, algumas coisas. Consegui até me comunicar com aquele motorista lá, que nós fomos lá numa outra cidade. Então, ele dizia, fala alemão um pouquinho. Não, algumas palavras só. Mas, assim, não é zerado, entendeu? Então, mas eu acho que esse mosaico cultural, mosaico de línguas, eu acho que é bastante importante. E eu acho que enriqueceu a cultura do Brasil foi isso aí, né? Como também a festa, né, da cultura negra que vai ter nessa semana, a coordenadora de um dos trabalhos que está sendo feito aqui em Biguaçu, a Ivânia Marçal, ela telefonou para a Ana Lúcia, telefonou para mim, para a gente colaborar, e eu passei uma tarde catando as fotos da cultura negra, e à noite eu e a Ana Lúcia se encontramos e chegamos até às 3h30 da manhã para deixar o trabalho no ponto, mais ou menos, que ela queria para dar continuidade com aquele grupo que ela tem de organização maior. Então, também inserido a cultura negra também no Grupo Arcos,
que não está fechado a nenhuma cultura. Acho que é bem interessante. E tu tocou num assunto que eu acho interessante também, essa tendência dos mais jovens, eles deixarem a sua cultura um pouco de lado, né? Sim. Então lá em Blumenau também existe esse... Tem muitos lá que não... Tem que ir para a Alemanha fazer curso lá, e alguns na aula em Blumenau, mas eles não ligam muito mais assim de nascer primeiro para a língua alemã. Eles têm que ser escutucados também pelos pais. Eu acho que faz parte, né? Essa questão do Mozart. A velocidade, né? Da velocidade. Hoje a tecnologia e tudo muito rápido. Então eu acho que é porque o alemão é muito difícil. A língua é terrível. Dificílima, eu acho, considero. Então eles já estão assim... Mas ela está sendo bem cordata, a dona Catarina. Mas eu fiz a rota romântica com ela e fiz o caminho português com ela. E ela mexia muito comigo, porque eu fui casada com um descendente de alemão, né? Locks, né? Schlickmann, Becker, Locks, não é pouca, é só alemão. E a minha filha tem uma assinatura alemã, né? Não é descendente. Aí ela dizia para mim, brincava assim, puxa, mas como esses alemães são organizados? A gente fez uma parte da Alemanha, mas de uma organização, de uma hospitalidade, se esforçavam em falar o alemão assim, um pouco devagar, né? Desde Frankfurt até lá. E assim, acolhedores, eu dizia, não é esses alemães que eu conheço? Eu dizia para ela, né? Porque a gente tinha um pouco assim desse fechamento. A mesma coisa que o estado de Santa Catarina é um mosaico cultural extremamente bem definido, aglutinador, acolhedor, mas também as culturas internas, elas são e foram bastante fechadas até pouco tempo. Hoje é esse mix todo, né? Esse entrelaçar todo. Aí ela mexia comigo, ela sempre dava Aí quando chegamos na rota portuguesa, eu dizia a ela, tá vendo a igrejinha, a casinha, o nosso quintal, vamos tomar o famoso vinho, né? Então a gente brincava muito, porque no fundo, nós estávamos ali, tanto na Alemanha, fazendo essa viagem, essa caminhada, que é cultural, que é turística, que é tudo, não é? A gente via em Portugal que cada uma, na sua identificação, com todos os outros que estavam conosco, falava a identidade local de casa. Era muito típico isso, né? E ela sempre mexia comigo, e tinha outros também, alemães que mexiam comigo, e quando chegou do lado português, eu também fiz o inverso, né? Tá vendo? Porque quando na Alemanha havia essa identificação assim direto de casa, em Portugal havia, porque não dá para separar, sabe? É uma coisa muito, é uma ligação identitária muito, muito forte, né? Então a gente mexia, tá vendo? Agora falou o lado aí da dona Isolina Pereira, né? Que era o lado português, agora falou o lado Hideg. A gente mexia e era uma coisa, mas sempre numa forma, aí que tá interessante, sempre numa forma de reflexão, comparando. Não é o comparativo negativo, é o comparar no sentido de buscar elos e não de confrontação, não só de, né, dizer, o Brasil é assim porque foi ali. Não, aqui nós temos uma cultura própria, né, mas nós não podemos deixar esse lastro que a gente veio, né, que a gente pisou e que a gente é fruto, né. Então é isso que fez essa coisa assim de ligação e sempre motivando para outros trabalhos, né. Sempre o grupo, a gente viu os festivais de folclore, a gente vai trazer o Grupo Arcos aqui, que é o Grupo Folclórico, que é um trabalho do Grupo Arcos, né? Então, essa coisa permeia mesmo E o nosso trabalho é bem focado na preservação da cultura, né? O resgate das tradições. E eu noto sempre que em todas as culturas, não é só na alemã, né? Indígena, né? As pessoas têm os mais jovens às vezes não ligam muito, mas eu acho também que depois de mais velha a pessoa retorna, né? Isso aconteceu comigo, minha avó é alemã e eu não queria aprender alemão quando era pequeno. Daí depois de velho eu morei agora 3 meses na Alemanha para... Aconteceu contigo também? Aconteceu comigo, eu acho que acontece com todo mundo. E eu tenho visto, assim, aquela coisa que a gente aprendeu de casa, né, que fica dos avós, dos bate-papos, das conversas de tarde e tudo, e como eu nasci aqui no interior, Tijuquinhas, isso era muito comum, né?
Então, isso há 45 anos atrás, isso ainda era comum, isso mudou numa velocidade muito grande, né? E aí o que acontece? E a gente passa isso para os filhos em casa, para os amigos. Então, o que gratifica hoje, quando a gente faz uma viagem com um grupo folclórico? A gente pô, parece que a gente está falando com eles, está discutindo com eles, parece que eles não aprenderam nada. A gente às vezes diz isso. Não é verdade, gente. Aquilo está entrando na educação, no cotidiano deles, e a hora que necessitar, ele vai dar resposta, e a gente está tendo essa resposta. O Grupo Arcos já está em 3 gerações, né? E a gente está vendo a resposta. É gente trabalhando na universidade, é gente fazendo trabalhos comunitários, e é outros dando o grupo como exemplo, que nasceu aqui, que viram as aberturas para fazer faculdade, né? Porque a gente estava meio perdido ali no 1º e 2º grau, então a gente vai tentando orientar, olha, tem essa possibilidade, e eles vão se encaminhando. Então eu acho que a educação passa por aí. A cultura tem um papel fundamental exatamente nesses aspectos, assim, né? É da gente orientar, vai tu seguir ou não? E isso volta, como tu dizendo, tu és muito jovem, isso voltou. Porque foi a tua origem também que tu encontrasse lá. Fizesse parte. Eu sou brasileira acima de qualquer coisa, gente. Nasci aqui, me criei aqui, mas eu tenho muitas coisas de casa que eram conversadas, que quando eu estive nos Açores, gente, eu estou na minha casa. Sabe? Em Portugal a mesma coisa. Em parte da Espanha a mesma coisa, por causa do lado do meu pai. Mas eu não vi isso em outros países. Isso. Mas eu estava com pessoas de grupo, né? No caso da Catarina e outras colegas, que eles se identificavam dentro da sua cultura. Estás te rendendo aos alemães? Ela dizia, estás te rendendo aos alemães? Ela me dizia. Então isso volta, sabe? Volta até em casa, que eu tinha com o ex-marido, com parentes dele mais velho, que a gente visitava, e a gente via aquela coisa muito arraigada, assim, muito, né, quadrada, e eu disse, puxa, é daqui também. A gente começa... Não é copiar nada, não é nada. Nós temos o nosso trânsito como brasileiro, né? Como um país cultural miscigenado, né? Não dá para dizer que somos só açorianos, nem só portugueses, nem só italianos, alemães. Somos negros, somos indígenas, somos tudo. Nós somos esse caldeirão fantástico, né? E a gente volta. É incrível como a gente volta. E eu acho que a educação tem essa capacidade, que é essa educação de casa, de berço que a gente chama, que se mistura essa coisa mais, né? E ela volta, pode ter certeza que ela volta. Se a gente está aberto para isso, está preparado, ela volta. O Casarão Borne não foi feito aleatoriamente. O Casarão Borne foi pensado, foi criado várias comissões, foi feito um trabalho com arquitetos renomados para fazer realmente não se perder a origem do Casarão Borne. Catarina fotografou, né, imensas coisas por dentro e por fora, exatamente para que a hora que fosse ser feito o trabalho de restauro, ou o trabalho de, não só de restauro, mas pelo menos um paliativo para que ele não fosse ao chão, a gente tivesse em que se basear tecnicamente. Esse trabalho foi passado à Prefeitura Municipal de Biguaçu, que por ironia do destino ou por falta de conhecimento, eu prefiro usar essa palavra, técnica, botaram tantas outras coisas e fizeram um restauro que deixa extremamente a desejar. Então esse é um trabalho que também está saindo, não, ele está pronto ali para o livro, a hora que a gente buscar um recurso, a gente vai publicar, porque eu acho que Biguaçu merece, as gerações futuras de Biguaçu merecem ter um trabalho escrito nas bibliotecas ou nas suas casas para mostrar o cuidado que se teria que ter com isto que está aqui, né? Então, dentro das cores originais que foi levado, né, para que ele fosse feito, e foram feitos praticamente cores luso, né, na praça, que não tem nada a ver, né? Estas são as cores, ele é um ecletismo fantástico, né? Um pau a pique fantástico. Então a gente tem esse projeto e a gente lutou a vida inteira, o Grupo Arcos, por isso, tanto é que fez uma carta de intenções, né, que está aí para Biguaçu, que é uma carta cultural. Não era para ninguém achar que isso fosse único. As cores aqui, se vocês observarem, em cima ele está com cores de luzes brasileiras, né? A luz brasileira, que não tem nada a ver com esta cor, que é a cor original dele. Isso é tão fácil seguir, não é, gente? É tão fácil não inventar moda no meio do caminho,
porque não precisa de inventar moda. A gente tem que, um patrimônio, quando ele é tombado, ele tem que ter, no mínimo, respeito pelo poder público, no sentido de pedir autorização para fazer esta ou aquela cor, né? É o caso que está acontecendo agora com a confusão do Armazém Vieira, né? Ninguém é contra a arte de rua nenhuma, por exemplo. Ela é fantástica, mas até ir num patrimônio tombado e fazer aquela arte de rua, sem pedir autorização aos órgãos que tombaram isso, tem que ter, no mínimo, tomar cuidado, né? É igual isso aqui também. Aqui não é uma arte de rua, mas é uma pintura luso. Esse casarão não é luso português, luso brasileiro, aliás. Não é. Ele tem ecletismo do luso brasileiro também. Ele é eclético. Tem partes alemãs, tem parte, né, das janelas luso brasileira, né? Mas isso aqui, né, já pega mais a parte alemã. Então, quer dizer, foi mandado fotografias, pegamos as fotografias, faz, Catarina, rápido as fotografias, leva para os engenheiros verem e tal. Então, essa é a mágoa que às vezes fica, dá a impressão que a gente, mas magoa mesmo, porque a gente se dispôs a entregar. Ó, tá aqui, ó, é só copiar, não precisa fazer mais nada, tá aqui, tá livre, tá pronto, né? Mas as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, né, inventam moda no meio, sem necessidade, né? Os grupos culturais não foram consultados, aí pinta, porque ficou mais bonito, é bonitinho. Não existe na arte, não existe o mais bonito, o menos bonito. Existe a técnica que se aplica para se fazer algo. Esse é o ponto pacífico. Esse é o ponto, né? É um dos pontos da espinha dorsal de quem analisa arte, né? A mesma coisa é isso aqui. E eu estou dizendo isso porque outro dia eu estava com dois amigos, né? São brasileiros, mas não moram no Brasil. Eu trouxe aqui a Biguaçu, vieram aqui na minha casa e a gente foi andar porque já tinha estado há muitos anos aqui. Aí olharam para o casarão, falaram assim: isso aí é luso brasileiro também? Não é. Entendeu? Esse é um eclético. Então, a pessoa que fotografa e leva e que às vezes não conhece, esses por acaso eram arquitetos e questionaram, né? Mas a escola, a criança, o professor às vezes não sabe e acaba levando aquilo como verdade, como, né? Às vezes por falta de pesquisa. Então, são críticas às vezes que a gente faz construtivas, às vezes a gente bate meio forte, né? As pessoas não gostam muito. Mas o Casarão Borne, né? Se vocês observem aqui, ó, aqueduto Casarão Borne. Esse se tornou o símbolo do Grupo Arcos, não é? Esse aqui significa o nascer da nossa identidade cultural, que foi São Miguel da Terra Firme, com os portugueses açorianos, e depois, com a mudança da Câmara, ele se sobrepõe, né? Ela muda para Florianópolis, ela muda para o centro, dali que é, né, aqui para Biguaçu, São João Evangelista, e ela se sobrepõe, assim, uma cultura sobrepondo a outra, não. Ela se junta a outra, né? Elas fazem esse mix. Mas foi essa cultura de base alemã que transferiu definitivamente numa briga política a sede de São Miguel para Biguaçu, por entender que aqui o espaço era melhor e tal. E aí tem uma série de razões que estão por trás disso, né? Essa aqui, o Casarão Borne, a luta do Grupo Arcos se tornou também o Casarão Borne, dentro do patrimônio cultural, já que nós estamos falando de patrimônio cultural, muito em cima também de um olhar do Iaponã Soares, em 1983, quando Biguaçu fez 150 anos de emancipação política, onde a gente fez o primeiro livro, né, dele, que foi uma monografia de Biguaçu. Eu participo como pesquisadora, colaborando com ele. E aí, ó, Raulino Reitz também está aqui, né, o padre Raulino Reitz. E a gente faz esse trabalho e por conta desse trabalho saiu 2 outros trabalhos. Que saiu a Notícia Histórica de Biguaçu, que são 6 fascículos que se fez à época, e o símbolo era o Casarão Borne, chamando a atenção para os munícipes, para as autoridades, como era importante aquele casarão ali. Não era só porque foi a visão de Nicolau Borne, né, de botar ali a sua família, mas foi ele como o primeiro superintendente, ele fincou ali a marca que a sede não deveria ir mais para São Miguel. Então tem uma subjetividade política, né, histórica, né, Catarina, sim, por trás disso. E a Ponam me faz isso, ele com Raulino Reitz, que eu também ajudava em pesquisa do padre Raulino, a enxergar isso. Depois o Salim sempre cobrando através do Jardim, Ana, tem que movimentar, e aí em 89 surgiu o Grupo Arcos,
né, que saiu inicialmente com o nome São Miguel, e a luta sempre foi para não deixar derrubar aquilo ali, para não, já que o teatrinho tinha o chão, que a gente teria outras casas importantes foram embora. Não, o Casarão Borne tem que ficar, né? Temos que voltar a ter um teatro ali, temos que ter uma casa de cultura ali. E aí a gente ia para os 7 de setembro, fazia inúmeras faixas, né, que não eram muito legais para muitos, né? Não Me Deixe Morrer, faz parte dessa história, o Casarão, né, e tantas outras que a gente enchia Biguaçu de faixas. Isso na década final de 80 e 90. Corpus Christi, né, para fazer os tapetes Corpus Christi, para fazer, né, Biguaçu olhar para a importância que é essa unidade cultural mesmo, né, para Biguaçu, edificada e cultural. Existem outras ainda para ser lutar. Temos outras. Padre Raulino Heitz, pena que ele foi tão rápido embora, né? Porque Padre Raulino com certeza iria ser um grande colaborador do Grupo Arcos, porque Padre Raulino vinha muito aqui em casa, às vezes pesquisa, às vezes vinha me pedir alguma coisa na área demográfica, porque eu fazia pesquisa para história demográfica, e ele vinha. E ele tinha já mapeado muita coisa aqui no interior de Biguaçu de suma importância, né? Tanto é que está no livro dele, ele mapeava, porque ele dizia, gente, a gente não pode, o litoral é açoriano, tem açorianos aqui dentro do interior, mas tem todas essas unidades do patrimônio edificado que são importantes, que as crianças vejam, que ele tinha uma visão assim muito aberta, sabe, né? Como biólogo, biólogo, né? Botânico, desculpa, como botânico, mas ele na área do patrimônio cultural edificado, ele tinha uma visão, tanto é que ele saía fazendo pesquisa, conversando com as pessoas, para não deixar essa memória, onde ele lança isso no livro dele. Mesmo como botânico, ele tinha essa visão da cultura edificada e do imaterial já, antes mesmo de se falar em pesquisa e material aqui na nossa região. Ele já tinha isso. Como Iaponã Soares também tinha, com os cemitérios, Iaponã ia para dentro dos cemitérios aqui em Biguaçu, e eu aprendi até a não ter muito medo de cemitério, andar com ele depois das 6 horas, com Iaponã, andando as lápidas, vendo os nomes, né, para o livro. Então é todo um lastro, né, que às vezes as pessoas não conhecem e acham que a gente implica, né, mas a gente tem que olhar isso. A cidade tem que ter cordão umbilical com a sua identidade cultural. Se ela não tem, ela pode crescer para todos os lados, mas ela não chega. É por isso que a gente ainda é essência. É essência, exatamente.